O eletrocardiograma em cães e gatos é um exame muito requisitado. Hoje em dia tem sido usado, inclusive, pela telemedicina, já pode ser feito à distância, com outro profissional laudando, então não tem mais desculpa para não ser requisitado, e ele dá muitas informações importantes nos nossos pacientes, em cães e em gatos. Mas é importante saber como ele funciona, o que que ele informa, o que que ele não informa. E sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sempre de um jeito bem didático e desenhado, que você já está acostumado. Mas ainda, antes de entrar propriamente no assunto, eu vou pedir para você curtir esse vídeo para o YouTube já entregar para mais profissionais, para todo mundo ficar bem informado, para todo mundo já começar a usar esse exame, que é fundamental. E se você não está inscrito aqui no canal, já clique e se inscreve, porque isso também ajuda a plataforma a entregar para mais gente. Aí já compartilhando aqui, então, a nossa tela de desenhos, que você está acostumado. Eu já deixei preparadinho o lindão do coração, como é que ele funciona. Então, você sabe que a gente tem aqui dividido em 4 câmaras: átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Vou desenhar em outras cores para ficar mais didático. Você sabe que aqui no átrio direito, próximo de onde desemboca a veia cava cranial, deixa eu colocar em vermelho aqui que fica melhor, a gente tem um aglomerado de células que têm a capacidade de se despolarizar sozinhas, ou seja, elas são células automáticas e que geram os impulsos elétricos que são conduzidos pelo coração, porque é esse impulso elétrico que vai despolarizar as células, que vai ser captado pelo traçado do eletrocardiograma. Então, em outras palavras, o eletrocardiograma é fundamental, é o exame padrão ouro para entender o registro elétrico do coração. Por que que isso é importante? Porque a gente fala de coração e se lembra que ele tem atividade mecânica de contração na sístole e relaxamento na diástole, para promover o bombeamento do fluxo sanguíneo. Só que essa atividade mecânica depende dessa atividade elétrica prévia. Então, se tem algum problema na atividade elétrica, isso pode comprometer também o desarranjar o débito cardíaco, pressão arterial, enfim. E isso quase ninguém fala quando está falando de emergência. A maioria das pessoas que fala de emergência acaba falando, pode ser um problema da bomba, de volume ou de resistência, mas pode ter um problema elétrico prévio. E isso quem nos informa é o eletrocardiograma, ou aquele monitor do paciente que está monitorado. E tudo começa com essas células aqui, são chamadas células do nó sinusal, vamos botar em outra cor, ou nó sinoatrial, nó ou nódo sinusal ou sinoatrial. São células automáticas que geram esse impulso elétrico. Esse impulso elétrico ele vai percorrer os átrios nas vias internodais. Esse impulso vai parar alguns milissegundos aqui, onde fica a divisão dos átrios com os ventrículos. Isso aqui é uma outra estrutura importante deste tecido, que é chamado de nó ou nódo atrioventricular, que tem a função de frear o estímulo cardíaco por alguns milissegundos. Depois, esse impulso vai percorrer e vai chegar nos ventrículos pelo feixe de His, que vai penetrar para cá. E aí, esse impulso vai continuar e vai para o sistema de Purkinje. Um ramo para o ventrículo direito, 2 ramos para o ventrículo esquerdo. Ficou bem feio aqui, deixa eu corrigir, deixar bonito, ó. Um ramo para o ventrículo direito e 2 para o ventrículo esquerdo, um anterior e um posterior. Por que 2 ramos para o ventrículo esquerdo e só um para o ventrículo direito? Porque o ventrículo esquerdo tem mais massa cardíaca. A parede do ventrículo esquerdo é mais calibrosa do que a do ventrículo direito, ele é mais espessa, porque o ventrículo direito vai bombear o sangue para todo o organismo. Aí é uma questão que a gente aborda num outro vídeo. Mas quando eu estou registrando, então deixa eu anotar as estruturas aqui, feixe de His, para você ter como material de consulta. Por isso que eu já falei, se você ainda não curtiu o vídeo, curte. Se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo. E aqui, tudo aqui é o sistema de Purkinje, as fibras do sistema de Purkinje. Quando eu estou registrando isso no eletrocardiograma, como é que eu consigo registrar essa atividade elétrica? Porque, afinal de contas, a gente coloca eletrodos na superfície corpórea. Porque esse impulso do nódo sinusal, que é gerado e depois é conduzido por esse tecido elétrico de condução, é um sistema elétrico, ele se propaga até a superfície do corpo. É mais ou menos como você imaginar um lago paradinho, que você jogou uma pedra no meio do lago, essa pedra caiu,
ela gera uma onda e essa onda vai sendo conduzida até a superfície do lago. É intuitivo você perceber isso. Onde a pedra caiu, o impacto da onda é maior. Então, claro que dentro das células cardíacas, esse registro elétrico ele é mais intenso. Mas, à medida que o impulso vai se propagando até a beira, até a margem do lago ou até as extremidades do corpo, onde ficam os eletrodos do elétron, ele perde um pouco de intensidade, mas ele nos dá a mesma informação. E isso é sensacional, foi descoberto pelo Augustus Waller, junto com o Bulldog, o Jimmy. Isso é muito legal saber que sempre tem um animal nas maiores descobertas da medicina. Então, no outro momento eu coloco uma outra foto. Ele colocava a pata do cachorro dentro de uma solução que conduz eletricidade e ligava essa condução num registro de galvanômetro que pega todas essas informações e começou a perceber que o registro era sempre da mesma forma. O que vai acontecendo? Ele via isso aqui, ó, essa formação que era sempre igual, que ele chamou de onda P, daí depois QRS, T. E aí eu sempre brinco e pergunto para os alunos, para os veterinários que fazem meus cursos, por que ele chamou de PQRST? Uma vez um veterinário muito divertido falou assim, porque certamente ele já estava tentando do A, B, C, foi dar certo só lá no PQRST, porque é coisa de cientista maluco. A resposta foi muito engraçada, mas não é isso. A questão que ele descobriu, ele botou o nome de P e depois ele continuou com o alfabeto, PQRST, porque as células do nodo sinusal, que ele tinha já visto ao microscópio, são pálidas. Então, pale, do inglês, por isso que ele botou a primeira onda de P e daí ele resolveu continuar com o alfabeto. Curiosidades científicas que também fazem parte deste canal. E aí, o que é cada coisa? Vamos colocar numa outra coloração aqui, ó, vou colocar num amarelo para ficar mais didático. À medida que o impulso é gerado pelo nódo sinusal e percorre as vias internodais que vai despolarizando os átrios, no eletrocardiograma a gente tem a inserção da primeira onda, que é a onda P. Portanto, a onda P é referente à despolarização dos átrios. Depois o impulso para alguns milissegundos aqui no nódo atrioventricular, então a gente não vê nada no traçado do eletro, a gente vê uma linha de base. É este momento que o impulso ficou parado aqui. Daí ele vai percorrer o feixe de His e o sistema de Purkinje, despolarizando as células ventriculares, aí a gente vai vendo então a inserção do complexo QRS, que pode ter diversas conformações morfológicas, que a gente também deixa para um outro vídeo, porque esse vídeo é só para introdução. Então, o complexo QRS é referente à despolarização dos ventrículos, e depois ele forma a onda T, que é a repolarização ventricular. As células se despolarizam, depois elas se repolarizam. Aí você pode me perguntar o óbvio, mas e as células atriais se despolarizaram na onda P, mas elas não se repolarizam? Sim, elas se repolarizam no mesmo instante em que está tendo a despolarização ventricular. Como a despolarização ventricular ela é mais intensa do ponto de vista elétrico, então não se tem normalmente o registro da repolarização dos átrios. E uma outra informação importante, por que o impulso para alguns milissegundos aqui no nódo atrioventricular, que a gente vê este momento que não tem deflexão de onda? Porque isso permite que os átrios se contraiam antes dos ventrículos. Isso vai ajudar os átrios a encherem os ventrículos para ele ter o que bombear. Não é sensacional isso? Só pode ter sido criado por um Deus maravilhoso que faz tudo perfeito. Isso é sensacional. Então, para a gente escrever a onda P é despolarização dos átrios. Então, eu já deixei escrito aqui para você ter como material. A onda P é referente à despolarização dos átrios, o complexo QRS é a despolarização dos ventrículos e a onda T é a repolarização dos ventrículos. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de clicar no like, deixa o seu comentário, pede outros assuntos, porque eu vou trazer para você sempre didáticos e desenhados, com muito prazer, para te ajudar no seu dia a dia, para que outros profissionais também tenham entendimento disso. E, claro, a gente vai se aprofundando sobre esses assuntos, se você me pedir.
que aí eu vou gravando conforme a sua demanda. E assim a gente vai melhorando a nossa profissão maravilhosa. Que a mão da graça de Deus repouse sobre nós, trazendo paz, saúde, harmonia e prosperidade. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.